Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast número 4 aqui. Meu nome é Fernando, a gente está com a Thelma aqui. E aqui é o podcast onde a gente fala sobre as táticas e estratégias para vocês conseguirem construir uma empresa de limpeza nos Estados Unidos, uma empresa rentável, que dê certo e lucro para você todos os meses. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre precificação. Como precificar o serviço no house cleaning? Quanto você pode cobrar pelos seus serviços de house cleaner? E para começar o podcast de hoje, eu já queria fazer a pergunta para a Thelma, que é: por que você acredita que precificação é um grande problema para a maioria dos cleaners? Você tem algum caso que aconteceu contigo? Oi, pessoal. Então, vamos lá para esse tema, que é uma pergunta que todo mundo faz: quanto eu cobro? Eu não sei precificar, ninguém me fala. Então, hoje a gente vai tirar aqui todas as dúvidas, acredito eu, né? E vai desvendar todos esses segredos. Primeiro, respondendo a sua pergunta, por que que eu acho que muitos cleaners, né, acham difícil precificar? A primeira coisa, porque não existe uma resposta única, uma resposta certa que você vai chegar, agora eu sei precificar. Não existe. Porque precificar um serviço, principalmente de house cleaning, exigem e tem que ser levados em consideração vários fatores. Não é simplesmente você olhar 3 quartos, dois banheiros, US$ 120. Não é assim. Entendeu? É lógico que você tem que ter um padrão de valor na sua mente, mas existem variáveis que você precisa levar em consideração na hora da estimativa, né, da precificação. Então, eu acho que esse é o principal motivo por que as pessoas acham tão difícil. Porque elas não acham a resposta rápida. E realmente não existe. Né? Como eu falei lá no podcast anterior, eu fazia várias cotações fakes, né, em sites grandes, para eu saber quanto estavam cobrando na minha área. Ali eu já tinha noção, mais ou menos, da base de preço, mas eu ia verificar se estava de acordo com as minhas expectativas e com a minha condição de trabalho. Porque se eu gasto mais de gasolina, se eu uso um produto melhor, se eu tenho um aspirador melhor, eu vou querer cobrar mais. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração na hora, né, da precificação. Inclusive o nosso mesmo trabalho. Se você acha que o seu trabalho vale mais, que você realmente tem um cuidado melhor, que você paga aplicativo, que você, né, paga helper, você tem um custo, né, um custo de empresarial mais caro, você vai sim ter que adaptar esse valor e não cobrar exatamente quanto os outros estão cobrando. Sim. A gente faz esse podcast porque às vezes as pessoas não entendem qual que é a importância de saber precificar, né? Teve algum caso que você acabou precificando errado e você se martirizou depois ou ficou triste, ou alguma coisa assim, que você deu um desconto que não deveria? Um não, vários, tem vários. E não foi só no começo, não. Durante e já com 2 anos de limpeza, eu dei preços que me enganaram, teoricamente, né? Como assim? O cliente acaba passando uma ideia de que ele é organizado, de que ele, né, vai ser um cliente menos trabalhoso, e ele acaba dando mais trabalho e te cobrando mais tempo. Então, você acaba perdendo nesse ponto. É lógico que a gente sempre joga um pouquinho para cima para evitar essas perdas, mas nem sempre é possível, né, acertar. Então, por exemplo, tem um cliente que é longe da sua rota, né, da sua rota de casas. Aí você fala, vou quebrar o galho dele para eu encaixar ele na agenda, porque aí eu consigo ir e voltar. Aí esse cliente, na verdade, ele pode te dar um trabalhão e você tá longe da sua rota de casas e acabar sendo um prejuízo, entendeu? Então, existem todas essas circunstâncias que você pode dar o preço errado para o cliente. Eu lembro que quando eu comecei também, gente, eu fiz um move-out de um apartamento por US$ 40, porque Move-out eu ainda seria? estava. O move-out seria? Move-out é a limpeza de mudança. Uhum.
Ok. né? Quando a pessoa sai da casa. E eu ainda estava com a cabeça de hora. Então eu falei assim, bom, eu vou demorar 2 horas nesse apartamento, vou cobrar por hora, $20 por hora, tá ótimo. Só que uma limpeza de move-out é no mínimo, né? Pelo menos lá em Seara era no mínimo $150. E eu cobrei 40 pensando na hora. Entendeu? Na verdade, nem foi em Seara, foi em Portland. Foi a primeira move-out que eu fiz sozinha. E eu estava pensando ainda em hora, porque era como eu trabalhava. Sim. Então, eu cometi esse erro, trabalhei de graça. Passou de 2 horas, lógico, estava muito sujo. E acaba que você não vê a cor do dinheiro. 2 horas trabalhando pra caramba, entendeu? E a pessoa economizou aí no mínimo $100 e você ficou cansado à toa. E você acha que quando vai precificar, você disse que é $150, isso dá para generalizar, por exemplo, no estado de Washington, no estado da Califórnia, não sei se Washington é um estado, eu não conheço muito É o bem, estado. é um estado, né? Na Califórnia, é tudo parecido ou existem precificações diferentes em cada estado? É, esse é um outro fator que vai influenciar na precificação da casa. Por isso também que eu não posso chegar aqui e falar assim, gente, casa de 1 quarto e um banheiro é tanto, de 2 quartos e um banheiro é tanto. Não. Se fosse todo mundo de Washington, eu conseguiria até dar um padrão aqui e vocês se guiariam. Mas se eu for dar um preço de Washington para a Flórida, vocês vão passar fome, porque vocês não vão ter clientes, entendeu? Então, o que a gente precisa levar muito em consideração é a hora base de trabalho no seu estado, tá? Eu não sei quanto é a hora em cada estado, mas Texas é um valor, Flórida é um valor, Massachusetts é um valor, Washington é outro. Então, você precisa considerar, né, a hora do seu estado na hora de cobrar, porque senão você vai ou exagerar ou você vai cobrar barato demais. E como que ela sabe quanto é a cobrado a hora no estado que ela está? Por exemplo, na Flórida. Bom, isso geralmente quando você está morando no estado, você sabe mais ou menos a hora base é como se fosse o salário mínimo no Uhum, Brasil. Então, por exemplo, na Flórida, vamos dizer que sejam $8, uhum, tá? Então, eu vou considerar o meu preço por hora $8. Só que eu sou uma empresa, então eu não posso considerar que eu estou pagando uma empresa o mesmo valor que eu estou pagando um funcionário. Então, o uhum. que que você tem que fazer quando você está precificando uma casa? Você tem que ter noção quanto tempo você vai demorar para limpar aquela casa e acrescentar o valor da empresa naquele valor, entendeu? Porque são os custos, né, de licença, de seguro, de produto, gasolina, o tempo de deslocamento, né, a manutenção do carro, o marketing que você usa para captar cliente. Então, tudo isso deve ser considerado na hora de precificar uma casa, na hora de você dar o preço para o cliente. Ele não pode simplesmente falar assim, eu vou te pagar por hora. Não, porque você tem uma empresa, entendeu, por trás daquilo ali que exige um pagamento maior. Entendi. Vamos lá, e um exemplo para a pessoa conseguir entender do que você está falando. Você consegue dar aqui para gente? Ou você acha que Va- não é assim simples? Vamos tentar aqui colocar na prática isso tudo que eu falei. Olha, você chegou num apartamento, um quarto, um banheiro, e você acha que você sozinha vai demorar ali 2 horas para fazer ele, né? Para limpar, uma limpeza standard, que seria a limpeza regular, tá? E aí, nessa limpeza, você vai demorar 2 horas. Você está numa base de preço no estado que cobre $10 a hora, tá? Sim. Então, você vai demorar 2 horas. Aí você tem que levar em consideração, né, que você vai ter o deslocamento também, pelo menos meia hora para ir, meia hora para voltar. Então aí já são 3 horas, tá bom? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas vamos arredondar. Já são 3 horas aí que o cliente precisa pagar para você. Uhum. Nisso já deu $30. Tem produto, tem gasolina, tem a manutenção do carro, né? Tem a parte de marketing, tem o website, tem várias coisas que ele precisa pagar
aí para sustentar a sua empresa. Então, para facilitar, a gente pode dobrar esse valor e você começar a ajustar de acordo com o que você acha que está mais coerente ali com a sua situação. Né? Se você gastou, o seu preço ali são $30. Para você não perder nada, são $30. Só que você ainda tem os custos da empresa. Então, se você dobrar isso, qualquer valor acima desse valor, você já está no lucro. Entendi. Ficou claro que eu expliquei? Sim, ficou. Eu consegui entender, pelo menos, né? Só um ponto que eu acho importante falar, isso vale para todos os tipos de limpeza? Quais limpezas que tem? Por exemplo, tem a Standard, tem a Deep, como funciona cada uma nesse caso de precificação? Ótima pergunta. Por quê? A Standard, ela exige um tipo de limpeza, um tipo de produto, um certo tempo, né? Hum, A Deep Cleaning geralmente está muito, muito sujo e exige muito mais detalhes. Então, você vai demorar mais. O que você antes demoraria 2 horas na Standard Cleaning, no apartamento rápido, você agora pode levar 4. entendi. Então, você praticamente tem que dobrar esse valor para você não perder, entendeu? Entendi. O Move Out Cleaning, que é a limpeza de mudança, você vai demorar ainda mais tempo, porque você vai limpar dentro de fogão, dentro de geladeira, dentro de armários. Aí você já tem que considerar, vamos dizer, nesse caso, 6 horas de trabalho, Entendi. Então, no caso, entendeu? teria diversas maneiras aí de trabalhar e seria todas elas por base da hora de quanto vai gastar. Então, a Standard seria regular, a Deep Cleaning seria uma mais pesada, a Move Out seria de mudança e as Isso. outras é no mesma É, pegada. tem outras, tem outras variações de limpeza, né? Tem a turnover, mas que eu poderia colocar na precificação do move out, com alguns detalhes, né? Se realmente precisasse, que você poderia cobrar extra. Tem o deep cleaning também, que é a limpeza profunda, que o cliente às vezes também pede um item extra, como dentro de geladeira, dentro de fogão, que você sempre deve acrescentar também o valor a mais, né? Por exemplo, uma geladeira. Quanto cobrar para limpar dentro de uma geladeira? Aí você tem que parar para pensar, quanto tempo eu vou demorar para limpar dentro de uma geladeira? Ah, vou demorar meia hora. Tá, mas você não vai cobrar $5. Por quê? Porque exige um esforço maior. Se você cobrar barato, ele vai querer aquela limpeza toda semana e é algo que come seu tempo dentro de uma casa. Então, você tem que botar um valor ali, um valor Agregado, né? intrínseco, que fala, agregado, nesse valor, não só na sua hora, mas pelo esforço que foi aquilo ali. E não é qualquer um que sabe limpar uma geladeira rápido. Então, ele não precisa saber que você levou 20 minutos, meia hora para limpar uma geladeira. Porque você sabe exatamente onde tem que limpar. Entendeu? Então, é Sim. igual você não paga um mecânico pelo tempo que ele ficou. Você paga um mecânico por ele saber onde está o defeito. Então, é a mesma coisa com o cleaner. O cliente não tem que falar assim, ele limpou muito rápido, não vale isso que eu paguei. Não, ele tem a técnica para limpar aquilo corretamente. Então, ele tem que pagar pela técnica e não só pelo tempo. Ah, entendi. E se, por exemplo, vamos dar uma situação hipotética aqui. Você chega numa casa nova para limpar e a pessoa fala que é um standard cleaning, é uma limpeza regular. Só que ela fala assim: olha, eu também precisava que você fizesse o seguinte, Thelma. Eu queria que você limpasse o quintal para mim, você consegue fazer? Eu também queria que essas 10 cadeiras de madeira aqui, eu precisava que você passasse um pano e desse uma lustrada nelas ou algo assim. E eu também queria que você desse uma limpada no teto, tirasse com a vassoura, que eu sei que você gosta muito de daquelas escadas altas, você já falou, né? E brincadeira, gente, foi do podcast anterior, acho, o 3 que a gente falou disso. E como que você faria? Ela pediu uma standard e pediu tudo isso agregado. O que você faria para cobrar isso daí junto? Bom, se você perceber que é melhor indicar uma deep cleaning do que uma standard cleaning, que vai ser muito mais vantajoso para a cliente, eu acho que pode ser o caso dela. Mas esses itens que você falou, a grande maioria já pode estar incluso no standard cleaning e você pode
vender esses itens especiais, que seria, vamos dizer, dentro de geladeira, dentro de forno, janela, Armário. backyard, que é a parte do deck, porque o house cleaning não limpa um quintal Uhum. lá, entendeu? Pode ser a parte do deck, da varanda. Isso tudo pode ser ajustado com a dificuldade e com o tempo que você vai gastar naquilo ali. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, uma varanda, eu já limpei varanda para cliente. Eu adicionei um valor e limpei. Realmente era uma coisa rápida, mas já teve cliente que me pediu coisas assim que eram trabalhosas, não era só pelo tempo, entendeu? Por exemplo, eu não limparia 500 mil janelas só pelo tempo, porque é uma coisa trabalhosa, é uma coisa chata. Geladeira, eu não limparia 5 geladeiras num período da manhã só por causa do valor, mas porque é um trabalho mais chato, precisa de técnica, você tem que saber, é trabalhoso, você tem que lavar, né? Você tem que colocar as peças tudo de volta. Então, você não pode considerar somente o tempo. Tem tipo de trabalho que você precisa considerar esse valor aí agregado para você, porque você tem uma técnica de como limpar aquilo. É É, igual eu fiz uma enquete no Instagram, perguntando como é que limpam persianas. Aliás, gente, se vocês não estão no Instagram, sigam lá, que tem muita dica de limpeza, como facilitar e agilizar nosso dia a dia na limpeza. E quanto mais rápido, né, quanto melhor a técnica, mais rápido você termina e mais lucro você tem. E aí, e menos esforço também você faz, então é bem melhor. E aí, uma das pessoas falou que limpa a persiana na banheira da casa. Eu acho isso ótimo, o cliente deve amar. Só que isso é um valor, na verdade, é uma atividade que é feita por empresas específicas de persiana, entendeu? A gente, como cleaner, a gente vai tirar a poeira, passar um pano molhado, mas a gente não vai tirar a persiana, lavar na banheira e colocar de volta. Isso já é um trabalho muito extra. imenso. Eu não faria, mas se por acaso eu viesse a fazer, com certeza eu ia cobrar um extra muito bom por isso, pelo trabalho que é fazer. Exatamente. Eu vi até gente que só passava o pincel, né, para limpar, que disse que era também mais Exatamente. simples. Também. E assim, além de você estar correndo risco ali da persiana na hora de você tirar, quebrar e você ainda ficar com Hum, esse prejuízo. Então é toda uma responsabilidade que tem naquilo ali, que às vezes vale a pena você não ganhar e simplesmente cuidar da limpeza, né? Mas aí vai variar muito de pessoa para pessoa, de empresa para empresa. São só visões sobre o mesmo negócio que a gente tem que ter. isso mesmo. Lembrando que nos Estados Unidos, como você disse, vai pelo tempo, né? Então, por exemplo, se ela tiver, só um exemplo mesmo, 4 casas para limpar no dia e ela gastar, sei lá, 1 hora em cada, em vez de ela negar fazer um serviço, ela gastar 20 minutos a mais, ela perde uma casa. Então ela fica uma Exatamente. hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Aqui, se ela pôr mais 20 minutos, ela já não consegue essa daqui. Ela só fica com 3. Exatamente. Então ela vai perder dinheiro se ela aceitar coisas que ela não precisa. Então ela falar Exatamente. não, vai pôr mais dinheiro no bolso dela. Verdade. E tem um detalhe também. Se o cliente quiser um item extra como esse, né? Se for a primeira vez, vai acontecer, mas se não for, é, avisar com antecedência é o Uhum. ideal para você separar aquele tempo a mais ali de uma casa para outra, para não sair esbaforida para a próxima casa, chegar atrasado, fazer um trabalho péssimo, porque o primeiro cliente pediu para do nada você limpar a geladeira. Então você tem que ter a consciência de falar para o cliente: olha, eu posso limpar sim, na próxima visita eu separo mais um tempo, 30 minutos, para limpar a sua geladeira. Mas não você acrescentar ali na hora, entendeu? Isso também dá uma ideia de amadorismo. Então a gente tem que ter sempre uma conversa franca com o cliente, falar firme: olha, sim, podemos limpar a sua geladeira, a não ser que você tenha tempo, mas se não tiver, podemos limpar sim sua geladeira. Né? Na próxima semana já vou agendar esse item para você. Pronto, para não enrolar, né, e parecer realmente que vai cuidar da geladeira dele.
e não que vai dar um jeitinho, né? Ah, entendi. E já falando disso de combinados com clientes, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, às vezes pode acontecer da pessoa falar assim, ó, vem toda semana, na segunda-feira, esse horário. Então, toda segunda você vai lá. A pessoa, ela acaba fechando, entre aspas, não sei, um pacote, que a gente estava comentando antes de começar. Existe isso daí nos Estados Unidos? Não, olha, essa questão de pacote, não. Geralmente a pessoa fala, olha, eu preciso de limpeza semanal, gostaria que você viesse toda semana. Ou eu gostaria de limpeza quinzenal ou mensal. Ou, eu vou te chamar uma vez ou outra. Ok. O que eu fazia, que muitas pessoas podem tentar fazer também, que funcionava para mim, era eu tentava mudar, passar os clientes mensais para bissemanal ou semanal. Porque encaixar cliente mensal depois que você já tem uma agenda praticamente completa é muito complicado, porque nunca bate, né? Você sempre fica com muita casa. Tem gente que só quer sexta-feira, tem gente que só quer na segunda, tem gente que só quer depois do meio-dia, tem gente que só quer tal horário. Então fica muito difícil, de repente, na semana, você pegar a gente lá que você limpou o mês passado, né? Que você limpa uma vez por mês e você tem 20 clientes para encaixar numa semana só. Uhum. Entendeu? Então acaba ou passando do tempo dele, ou você quer adiantar e ele não quer. Então, assim, eu fazia promoções para esses clientes mensais se tornarem mais frequentes, porque para mim a agenda era bem melhor. Eu já conseguia organizar muito melhor, muito mais do que deixar um monte de cliente uma vez ou outra encaixados numa semana só. Essas promoções seriam como, por exemplo? Por exemplo, se um cliente mensal meu eu cobrava US$ 180, eu falava que ele poderia se tornar um cliente quinzenal e eu faria por, não sei, US$ 130 cada limpeza. Uhum. Cada limpeza. Entendeu? Então ele, ao invés de gastar US$ 180, gastaria 230, ainda seria mais frequente. Então, para ele foi uma economia boa, né? Para mim, aumentou a frequência, aumentou a receita, apesar de ter perdido um pouquinho aí do valor, entendeu? Mas melhorou a rotatividade da agenda. Preencheu os horários, né? Entendi. Exatamente. E com relação, vamos lá, a gente estava falando que às vezes existe da pessoa fechar e pedir itens a mais. E quando, por exemplo, a casa tem animal ou não sei, itens que podem demorar mais, por exemplo, criança que pode fazer mais bagunça. Você acrescenta no orçamento? Como que você faz? Ou não tem diferença? Isso aí. Esse também é um dos fatores pelo qual é difícil você criar um padrão de resposta para a precificação. Na tabela, na tabela dinâmica que tem lá no treinamento, por exemplo, né, tem essas variáveis que você clica e responde. Por quê? Se a pessoa tem animal, se a pessoa tem criança, né, isso tudo vai atrasar, vai te dar mais trabalho na casa. Então, acrescente, nem que seja US$ 5. Você não precisa falar que você está acrescentando, mas você sabe que você vai ter um pouco mais de trabalho, né? Na grande maioria vai ter mais trabalho. Se tem criança, nem toda mãe pega, né, os brinquedos antes da faxina, então você tem que baixar, botar na caixa de brinquedo para o aspirador passar, né? Se tem cachorro, você vai ter que aspirar talvez uma, talvez duas vezes, então vai gastar mais bolsa de aspirador. Então, isso tudo você precisa levar em consideração na hora da precificação. Então, sempre coloque US$ 5, US$ 10 que seja a mais por animal ou por criança, porque pode te dar pode ocupar, né, melhor mais o seu tempo e, e serve para você diferenciar das casas que são rápidas. Então você não pode cobrar num apartamento de um quarto, um banheiro, 100 e no outro um quarto, um banheiro com dois gatos, um cachorro e uma criança, mesma coisa, porque vai te dar mais trabalho na hora de aspirar, né, na hora de organizar. Porque no caso da criança, além de você ir para limpar, você também tem que organizar a casa, né? Então você vai. Porque você não consegue aspirar se você não tirar os brinquedos do chão.
Uhum. entendeu? Então, isso ocupa muito tempo. Do quarto. O quarto de criança americana geralmente é muito bagunçado. Então, você tem que tirar a roupa do chão. Aí, o aspirador vai e engole uma meia. Aí, entope o aspirador. Então, essa limpeza anterior à limpeza, se a família não fizer, né? Se a dona de casa não fizer, ou o pai, sobra para o limpador. E é Uhum. isso que você tem que levar em consideração, que na estimativa não aparece. A dona de casa pega tudo, deixa a casa tudo arrumado, toda arrumada, e depois da terceira, quarta limpeza, está aquela zona que você perde muito tempo e você lá atrás você não cobrou porque achou que fosse uma casa organizada. Entendi. Então, você também olha isso quando você vai precificar. Você costuma visitar a casa para ver se a pessoa ela é organizada, se ela é muito bagunçada, se ela deixa a roupa jogada, você ainda vai ter que dobrar para guardar, ou isso não existe? Não, tem muita gente que dobra, eu dobrava e colocava, não guardava, colocava em algum canto do quarto, Em né, cima da para a cama. pessoa ver que a gente organizou, Hum. exatamente. Sim, é sempre importante você visitar, né, para fazer a estimativa, porque você tem uma noção melhor se a casa tem carpete, né, uma dica que eu dou, quanto mais carpete, melhor, porque o carpete ele só dá um trabalho, na verdade dois, que é tirar as coisas do chão e aspirar. Agora, o chão de madeira, né? O chão mesmo, hard floor, que a gente chama, ele te dá três trabalhos, que é você tirar as coisas do chão, aspirar e passar o mop. Então, ele te dá muito mais trabalho e ocupa muito mais tempo do que um carpete. Então, isso tudo você tem que levar em consideração na estimativa, coisa que você só sabe quando você chega lá. Se tem muita escada, porque quem trabalha com house cleaning sabe que escada dá um pouco mais de trabalho, você tem que aspirar os cantinhos. Se for escada de piso mesmo, dá mais trabalho ainda, que você tem que aspirar e depois passar o pano, entendeu? Uma escada é simples, não ocupa tanto tempo, mas é mais um tempo que você vai demorar, entendeu? Então, esse tipo de coisa, se tem muita persiana, você vai ter que tirar a poeira de tudo, né? E se tem muito vidro, se for deep cleaning, você tem que estar de olho se tem muita janela, se tem muita. Tem cachorro, por exemplo, que lambe aquelas portas Vidro? não, Ah, naquelas portas que vão para a varanda ou que vão para o pátio, né, para o hum. deck, tem cachorro que lambe aquilo ali e voa baba. Aquilo ali é sujo, então você vai demorar a limpar. Você não tem como passar na casa e não limpar aquele vidro, né, da porta. Então são coisas que você vai precisar ver com seus próprios olhos para ter certeza. E uma coisa também que eu não falei ainda é sobre o green cleaning. Por exemplo, lá na costa oeste é muito forte essa parte de limpeza verde, né? Porque eles são mais preocupados com o meio ambiente. E toda vez que você for, né, que a pessoa, que o cliente pedir um green cleaning, você vai ter que cobrar pelo menos 20% a mais. Por quê? Porque os produtos são mais fortes, aliás, são mais caros, e ao mesmo tempo os produtos são mais fracos. Então você vai ter um esforço braçal maior do que usar, por exemplo, um bleach, usar um Lime Whey. Então você vai ter que pensar nisso na hora de dar a cotação de uma limpeza ecologicamente correta. Isso. Isso tudo que a gente está falando, a gente pode juntar também com o podcast um que a gente falou da necessidade da pessoa começar, às vezes, com um helper e não comprar um schedule. Porque imagina ela vai para uma casa dessas, fazer uma cotação e ela não sabe. Por exemplo, eu não sabia que um piso de madeira tem diferença de um carpete. Se ela não sabe disso, compra o schedule, vai lá dar o preço para a mulher. Imagina ela gastando um dobro do tempo no negócio de madeira, sendo que num de carpete seria muito mais rápido. Acho legal mostrar isso também para o pessoal, para eles verem que não é algo tão simplório, tão fácil. Tem que ter uma certa experiênciazinha para entender, né? E uma coisa que eu estou pensando aqui, enquanto a gente fala, é que a chave da precificação, Hum. ela é você calcular para não perder. A partir dali é lucro,
entendeu? Você pode até cometer alguns erros lá e cá, mas você não pode ter prejuízo, entendeu? Se você vai ter um lucro grande ou vai ter um lucro médio ou pequeno, ok, isso daí faz parte do jogo, mas você tem que calcular para você não ter prejuízo. E aquela dica que eu dou também de você fazer uma cotação local para entender quanto estão cobrando, é igual, por exemplo, agora a gente está em época de coronavírus, entendeu? As cotações podem estar num patamar diferente no seu estado, na sua cidade. Então, vale a pena você fazer uma cotação para entender o que está acontecendo, né, no mercado de house cleaning e se adaptar. Você não precisa deixar o preço lá embaixo, não precisa deixar lá em cima, mas você precisa ali se ajustar com o mercado. Sempre vai precisar se ajustar com o mercado. Sim. E quando você ia nessas casas fazer o orçamento, você dava cotação, por exemplo, tô aqui vendo, pronto, terminou, ela perguntava, e aí, quanto é? Você dava na hora ali para ela ou você pensava e dava no dia seguinte? Porque às vezes, para calcular, não é todo mundo que manja tanto de matemática assim para dar na hora. Não, não mesmo. E não só pela matemática. A gente nunca deve dar o preço na frente do cliente. Por quê? Ele pode pechinchar, ele pode falar que está muito caro, ele pode fazer caras e bocas, entendeu? Então, você precisa de um tempo, além do matemático, né, para pensar em todas as, ah, os detalhes da casa, carpete. Poxa, quanto tempo mais ou menos eu vou demorar para fazer essa casa? Se você responder na hora, com certeza você vai esquecer ali de algum ponto e pode prejudicar a sua estimativa. Então você fala o seguinte, até para ficar mais formal, olha, entrarei em contato mais tarde informando a estimativa. Sim. Pronto, pode ser por e-mail, pode ser por SMS, né, text. Você envia uma mensagem padrão, dizendo o valor da estimativa e por que você está cobrando aquilo. Entendeu? Olha, pelo tamanho da sua casa, a gente vai cobrar tanto para semanal, tanto para bissemanal, tanto para mensal. Se o cliente já tiver falado, né, que quer só mensal, aí você envia só do mensal. Mas eu já tive muitos clientes que queriam mensal e eu consegui na hora colocar para bissemanal. Então, eles têm uma ideia que o preço seria diferente. Quando eles viram o bissemanal, eles falaram: não, é muito mais vantajoso para mim pegar a cada 15 dias e não cada mês, entendeu? Então, isso é uma forma também de atrair. Até o Fernando deve saber essa técnica de marketing, né? O americano faz muito. Eles, ao invés de, por exemplo, colocar somente um valor, eles colocam assim, ó, plano Silver 100, plano Gold 130, entendeu? E o plano Platinum 200. Só que eles querem que você contrate o Gold, o do meio. Aí eles colocam mais atribuições ali com um valor muito mais chamativo. Então eles Uhum. acabam, por exemplo, se você, por exemplo, eu não sou muito fã de cliente semanal, porque o cliente semanal fica chato. É aquele que vai ser mais chatinho na hora da limpeza. Lógico que é mais lucrativo, mas vamos falar aqui, psicologicamente falando, ele pode ser muito mais exigente com limpeza, né? Porque se você tem toda semana, você gosta de limpeza. Sim. O bissemanal, na minha opinião, tá, gente? O bissemanal ele é muito mais tranquilo. Ele gosta da casa dele desinfectada, né? De chegar e saber que aos poucos a casa dele está sendo limpa, mas que ele também não é um neurótico, Uhum. entendeu? Sim. E o mensal ele gosta assim, ele vai pagar, mas ele não tem certeza ali, ele também não pagaria mais para ter uma limpeza mais recorrente, mas também não quer morrer na sujeira. Entendeu? Sim. Então, o quinzenal, ele é muito mais estratégico, tanto para a empresa de limpeza, né, para os funcionários que não ficam entediados com a casa, porque é uma coisa que você não deve saber, mas a gente fica entediado com a casa. Quando você limpa muitas vezes a mesma casa, você já não aguenta, entendeu? Por exemplo, anos você limpando a mesma casa, você fica um pouco entediado. Então, é uma forma de você também espaçar um pouco mais
as casas. Faz sentido, né? Tem que levar também em conta o lado de pessoal também, né? Acho que fica. Né? Eu não tinha parado para pensar nisso, que pode ficar chato uma hora. Não, não, eu Na verdade, realmente. só quem trabalha com isso percebe, sabe, Hum, né? Que sim. tinha casa semanal que eu falava assim, ai meu Deus, já chegou essa casa de novo. Porque acaba ficando. É como no trabalho, né? Que você vai todo dia pro mesmo Repetitivo. trabalho, é repetitivo, e aí você acaba ficando entediada com a casa. Então, o bissemanal, ele dá uma ideia melhor, dá como é que uma rotina melhor para Uhum. sua, né, para o schedule. Entendi. Ainda na parte que você falou sobre o cliente, sobre mandar a cotação depois, ainda tem a parte do inglês, né? Porque acho que negociar com o cliente sem falar inglês deve ser complicado. Às vezes mandar mensagem pode ser até melhor para a pessoa. Exatamente. O americano, ele não vai tentar ali te arrancar um valor na hora, não. Mas o estrangeiro que mora nos Estados Unidos, talvez sim. E aí é bom você já ter o padrão de enviar depois, porque o estrangeiro, muitas vezes, né, parte da cultura dele é negociar, é pechinchar. Uhum. Então, ele vai tentar ali argumentar com você o valor, sempre para baixo, lógico, né? E pode ali interferir na estimativa que você tem. Então, sempre coloque que você vai enviar mais tarde ou vai enviar até o dia seguinte a cotação. E se a pessoa fechar, pelo menos no meu cartão de visitas, atrás tinha uma parte para colocar valores, tá? Então, eu colocava ali o valor que foi acertado entre a gente e a pessoa já tinha algo ali para ficar com ela, né, sobre o valor. Uhum. O único que você fechava direto era com o indiano, né? Acho que indiano tu já fechava na hora. Com o indiano a gente tinha sérios problemas. Assim, o meu schedule só tinha um indiano. Então eu vendi um schedule praticamente só de americano, porque eu não trabalhava, como eu falei, né? A minha sócia ela me estipulou que ela poderia trabalhar com limpeza, mas sem indiano. Então não é preconceito, é porque É, realmente explica pra exigia gente demais. aí, porque senão o pessoal vai querer matar a gente. Fala pra gente um pouco sobre a influência aí da cultura, só um pouco por cima, que a gente pode fazer também um podcast sobre isso. A influência da cultura nessa parte de pegar. Por exemplo, vamos lá, uma pessoa que. Bom, eu acho que você consegue dissertar melhor. Você entendeu a pergunta, né? Entendi. Bom, assim, eu tinha muito problema com o indiano, né? Porque o indiano, ele é o cara de TI, geralmente, né? Ele é o profissional de TI, tem homem e mulher, mas é muito mais homem, que vai para os Estados Unidos, ganhando um pouco melhor do que lá na Índia, Uhum. porém, eles ainda não ganham muito bem nos Estados Unidos. E aí, eles tentam pechinchar porque faz parte da cultura indiana você tentar ali negociar o valor, independente do valor. Você pode chegar no valor baixo, que ele vai falar, né? Não, too much, too much. Eles falam assim, too much, com bastante sotaque. E aí você fica se sentindo ofendido, porque no Brasil é uma ofensa você tentar baixar tanto o valor de um serviço, né? Uhum. E no máximo você fala, tá caro e sai. Mas o indiano não, ele vai ficar ali em cima de você, perguntando o valor, tentando baixar, ou dizendo que ele só vai pagar tanto, como se fosse uma coisa, né, fácil de se Sim. desfazer, né? E De fazer. geralmente as casas deles são bem limpas, né? Para eles pedirem baixo. Não, e geralmente, porque eu tinha tanto problema aqui com o indiano que eu fui estudar a cultura deles. Eu falei, Uhum. gente, não é possível, porque o Fernando não viu, talvez eu mande umas fotos para ele Não, obrigado. do, da, Não, obrigado. das casas. Inclusive em Seattle, tinha condomínios que não aceitavam mais indianos, Meu Deus. justamente pelo, pela destruição que se causava depois, né? Porque eles usam muito tempero, eles fazem muita fritura, eles não têm o costume de móveis, então eles comem no carpete, né? O banheiro, eles têm algumas Necessidades atitudes específicas. Sim. atitudes culturais, né, É. que acabam sujando muito o banheiro.
entendeu? O tipo de cabelo deles cai muito. Então, também isso, né? Você cai cabelo, você não limpa. Cai água em cima, você não limpa. E aquilo ali vai formando uma crosta, né? Você mora Eles têm muito cabelo, então você lava mais o cabelo, né? Joga condicionador, shampoo, tudo no box. E aí você não tem aquela frequência de limpeza. Quando você chama um limpador, a casa tá podre, o banheiro tá podre, a cozinha, os armários estão super engordurados. Então são todas coisas que vão, né, te fazendo cobrar mais. Só que às vezes é tão sujo que nem vale cobrar mais. Uhum. Entendeu? Sim, Você às vezes abdica de fechar aquela limpeza pelo trabalho que você já está vendo que você vai ter. sim. Então Claro que você. existem exceções, mas a Hum. grande maioria você vai ter dor de cabeça. E eles ainda vão ficar ali atrás de você, tá? Já tive vários clientes indianos de primeira vez, como eu trabalhava para a Amazon, para o Thumbtack, tinha muitos. E aí eles ficavam atrás. Teve uma vez que eu virei o rosto e a mulher estava no cangote, Meu Deus, que no cangote, bizarro! vendo o que eu estava fazendo. Eu estava limpando, aí eu pedi da licença para acabar de limpar, mas ela ficou no cangote, não foi uma nem duas. A maioria dos indianos ficam assim, uns tentam disfarçar e outros não fazem nem questão de disfarçar, mas eles têm que ficar ali observando, porque lá na Índia deve ter essa parte mais, né, de roubo, de enrolar no trabalho. Então eles têm essa cultura particular com o serviço bem complicada. Uhum. Mas na maioria das vezes, por causa do nível da sujeira, você costumava pegar ou não? Você costumava baixar o preço? O que você costumava fazer? Olha, é bem difícil eu negar um trabalho. Uhum. Eu já limpei cada um, até de americano mesmo, que você fala assim, cara, joga fora essa casa, põe fogo, constrói outra. Eu era bem difícil, mas a minha sócia que trabalhava comigo, ela pediu que a gente evitasse ao máximo o indiano, porque para ela era realmente, ela ficava sem almoçar, ela ficava sem jantar, do nível de sujeira, entendeu? Então, assim, eu passei a não, se aparecesse, não sei, indicação, poderia até ser, mas eu não pegaria mais alguém da cultura indiana, principalmente de aplicativo. Quando a gente conseguia ver o nome, né, um nome já estrangeiro de indiano, eu já não fechava. Eu preferia às vezes perder o lead do que ir. Entendi. E isso, ele se reserva apenas a, por exemplo, indiano, ou para americanos também acontece muito, ou para outras etnias, outras culturas são mais assim? Você diz de sujeira? Isso. De sujeira, tem algumas culturas que são piores. Eu consideraria o indiano, algumas culturas asiáticas e algumas culturas africanas. Uhum. Então, Justamente também pela parte cultural, de comida, de fritura, de asepsia, né, pessoal mesmo. sim. Então tem várias, cabelo, essa parte de estética, porque cai muito cabelo, da Uhum. asiática, então cai muito cabelo. E se você não limpar, tinha banheiro de asiática que eu tinha que aspirar 3, 4 vezes. Meu Porque eu não Deus. sei, o cabelo parecia uma minhoca, porque é um fio bem grosso e é muito difícil. Você mesmo aspirando 3, 4 vezes ainda aparecia cabelo ali. E aí você passa o mop e vai aquele cabelo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então você tinha que Sim. aspirar muito bem. Isso tudo vai contar como tempo na sua limpeza. Então, se você não cobrou coerente, você vai perder. E vai perder mesmo, não é que E você vai acha que perder dá para um mesmo. jeito, dá para limpar rapidinho, não, vai demorar. Não, não dá, não dá. Dependendo da cultura, vai demorar ainda mais. Então, assim, eu só estou falando isso para as pessoas terem noção o que esperar quando for numa cotação, numa estimativa com o indiano, né? Eles têm essa cultura de pechinchar, então você já vai sabendo que eles vão tentar diminuir, que eles vão tentar pechinchar, que eles vão ficar atrás de você.
Muitos, tá? Não estou dizendo todos, mas muitos vão ficar atrás de você, vendo se você está trabalhando ou não, pedindo coisas extras, pedem muitas coisas extras. Então você tem que ser firme, dizer, eles não vão deixar de te contratar porque você foi firme e disse que isso você não faz. Eles não vão deixar de contratar por causa disso. Mas você precisa ser firme, porque faz parte da cultura deles fazer esse tipo de coisa e também faz parte sua como profissional negar ou dizer que aquilo ali se cobra extra. Sim, tanto porque vai do seu tempo e do seu ganho, né? Se você não negar, o bicho vai pegar pro seu lado. Ele vai encontrar outra pessoa. Você não, E você vai perder. exatamente. E se você fizer, pode ter certeza que ele vai pedir mais uma coisa, porque ele já viu que você aceitou. Então, não custa nada você fazer também outra coisa. E aí por aí vai. Aí você sempre está trabalhando de graça. Exatamente. E com relação, você falou que às vezes você vai gastar até mais produto nesse tipo de casa, que você vai gastar, vai ter um custo maior, né, tanto de tempo, e você costumava, quando fazia suas estimativas, levar em consideração, por exemplo, o tamanho da casa, o tanto de produto que você vai gastar nela, ou os itens a mais que vai, como que você calculava isso? Esses itens periféricos, sabe? Aham. Olha, os produtos no mercado americano, eles não são tão caros. É lógico que você precisa levar em consideração, mas existem alguns itens que você deve focar mais, que seria na sacola do aspirador, por exemplo, em alguns produtos de ah, papel toalha, que gasta muito, né? Desengordurante. Mas o restante não são coisas que realmente vão fazer tanta diferença no seu orçamento. Como Então, assim, assim, papel toalha? Desculpa se eu te interromper. Você fala que você usa papel toalha para limpar também? Tipo isso? sim, papel toalha em alguns, por exemplo, no banheiro, Uhum. ele é o ideal. Entendeu? Ah, Tem gente que não usa, mas o ideal para o banheiro, principalmente para o vaso sanitário, é papel toalha. Então, uhum. isso são visões de trabalho. Eu usava só na parte do vaso, no restante eu usava um pano específico, uma cor específica para o Sim. banheiro. É um roxinho que eu tenho Entendeu? aqui em casa, um bem fininho. Eu não sei se é igual. Se eu Não, lá era passo. diferente. Não, porque se eu passo papel toalha para limpar alguma coisa, minha mãe me batia. Porque, meu Deus do céu, papel toalha é muito Mas é caro, não sei muito das mais quantas. limpo. Mas lá não é. É. Entendeu? Lá não é tão caro. E lá o cliente ele gosta de ver o papel toalha, porque o papel toalha você usou e jogou fora. O pano você vai chegar em casa e vai lavar e vai usar em outra casa. Por exemplo, o das casas dos indianos era jogar fora, não dava para reutilizar. Isso você pode colocar aqui no podcast. Eu jogava tudo fora, então assim era um prejuízo maior, porque além de produto que eu gastava muito, eu tinha que jogar todos os panos fora. Eu não tinha coragem nem de lavar, Sim, entendeu? Então eu sim. jogava fora, comprava outros pacotes ou deixava aqueles bem velhos para usar nas casas deles e depois jogava fora. Porque o aspirador ia entupir, com certeza ia entupir, e eu ia ter que trocar duas bolsas, pelo menos, para limpar a casa toda. Então, assim, tem que cobrar mais, só que eles acabam chorando e você, se ceder, vai perder, né? Às vezes, no começo, você Vai ter que abrir aceita um mão. monte de, É. aceita um monte de coisa porque você tá ali, poxa, ou eu faço daqui, perco um pouquinho, ou eu fico sem trabalhar. Então, às vezes, você vai ter que perder. Mas é só para você ter uma ideia que a cultura também vai influenciar no preço, justamente por causa dessas coisas que eu falei. Meu Deus, é muita coisa, hein? E você disse que esses indianos geralmente pediam desconto, certo? O americano ele também pede desconto. Como que você lidava quando ele pedia? Você abaixava, não abaixava? O que você fazia? Olha, o americano é muito difícil de pedir desconto. Se ele pede desconto, é porque o seu valor estava muito acima do mercado. Uhum, Entendeu? Mas é muito difícil um americano pedir desconto. Se você der uma estimativa razoável, se ele não puder pagar, ele não vai te contratar. uhum. Mas ele não vai ficar, ai, tem como ser, você cobrou 120, ai, tem como ser 100? Muito difícil um americano fazer isso. Então, se ele reclamou do valor,
você tem que refletir sobre como você está cobrando, o quanto você está cobrando. Porque não é uma cultura da pichincha, ainda mais na questão de serviço. Eles acham que o serviço tem que ser bem remunerado, porque são pessoas que precisam ter famílias. Então, dificilmente eles vão ficar pechinchando ali o valor. Porque eu pergunto isso que no Brasil o pessoal pechincha bastante. Você dá um valor, eles, mesmo que o valor esteja bom, ele ainda quer descer mais para ver se você desce, entendeu? A gente é ao contrário, né? A gente pechincha muitas vezes o serviço e não pechincha um produto. A gente não questiona uma TV, tá, sei lá, R$ 3.000, mas questiona um encanador te cobrar R$ 200 para consertar um furo. Então, são culturas diferentes que a gente tem que se adaptar, né? Entendi. Acho que um outro ponto legal da gente tocar aqui é, por exemplo, vamos lá, a- é, com relação à alimentação e, e outros pontos periféricos. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui que eu pensei. Vamos supor que você tenha um carro, tá? E esse carro, às vezes, você tá indo limpar uma casa e você precisa parar ele em algum lugar. Eu acho que aí deve ter lugares que não tem como parar, não sei como é, porque aqui no Brasil às vezes não Sim, tem. Você leva em conta tem isso sim também? estacionamento. Você leva em Também, conta? também. Com certeza. Em Seattle, por exemplo, você paga em alguns parquímetros, que chama, por 15 minutos, tem uns que são 10 minutos, tem uns que são meia hora. Então, tem uns que você tem que ficar. Agora já tem aplicativo para isso. Mas antes eu tinha que ficar descendo e pagando, botando dinheiro e voltando para casa, entendeu? Era horrível, Trabalho. horrível. Hoje já tem aplicativo que já debita do cartão de crédito, mas você tem que considerar essa parte também de estacionamento na hora de dar cotação. Ou, por exemplo, em Seattle, no downtown, que era o centro da cidade, era muito ruim achar estacionamento. E os prédios não têm estacionamento. Então, eu perdia pelo menos ali uns 20 minutos achando uma vaga. Então, na hora de dar a cotação, eu também pensava. Porque, poxa, se eu vou ficar 20 minutos para chegar, mais 20 minutos para achar uma vaga, vou gastar mais $10 de estacionamento. Eu não posso cobrar a mesma coisa que uma casa que eu vou, limpo e saio, entendeu? Então, Verdade. é mais um motivo pelo qual é difícil dar o preço, né, uma tabela de preço para a pessoa que está assistindo falar assim, não, amanhã eu já vou saber como precificar. Não, você tem que parar e analisar no geral, no global, qual é. Por isso que você nunca deve, principalmente no começo, nunca deve dar estimativa na hora. Você tem que ir para casa, pensar, né, na dificuldade da casa, no que ela tem, quantos cômodos, né, quantos banheiros, que tem cômodo que ocupa mais tempo do que o outro. Um quarto não ocupa o mesmo tempo que um banheiro, né? Ou que uma cozinha. Então, tem casa que tem 2 cozinhas, tem 3, 4 banheiros. Então, isso tudo você vai ter que considerar na hora da cotação. É importante, senão, se a pessoa ainda pensar assim, mas é US$ 5. De 5 em US$ 5, se a pessoa fizer, sei lá, 40 casas por mês, quanto que dá no final? US$ 200 de diferença? É bastante dinheiro. É bastante, não pode deixar passar essas coisinhas como estacionamento, né? O tempo que você demora, ou um produto, casa que precisa realmente de muito aspirador, é mais saco, né? O saco do aspirador que você precisa comprar. Então, tudo isso você tem que levar, mesmo que seja um pouquinho, mas você tem que descontar. Entendi. Lá nos Estados Unidos tem esse negócio de marca, igual aqui no Brasil, tipo, eu vou comprar a marca do aspirador, do saco do aspirador X, que é mais barato. Isso não tem, Sim. né? Tem. Você pode comprar o genérico, mas eu já comprei, não gostei, porque acaba às vezes saindo e suja o aspirador todo por dentro, Hum. entendeu? Então, às vezes é uma economia que não vale a pena. Mas E você é, pode comprar no atacado, na Amazon, essas coisas, e acaba barateando. Aí já compensa, né, melhor. então tu tinha um estoque de saco de aspirador em casa. Isso, essas coisas que a gente usa muito, né? Como lá nos Uhum. Estados Unidos tem muito depósitos, né? Muitas lojas grandes de produtos e tudo,
a gente já consegue comprar quantidade grande de desengordurante. Eu já comprava o galão, entendeu? Uhum. Já comprava o pacote, a caixa de bolsa para o aspirador. Então, para nunca faltar também. Aí pegava promoção. Então, sempre são coisas que você vai usar. Aqui no Brasil, geralmente as coisas são. Como você nunca trabalhou com limpeza, né? Você não tem uma ideia de empresa, você não compra em atacado, você compra um único produto simples, você não usa luva, você não usa avental, então é uma outra cabeça que você tem que ter. Exatamente. Verdade, a gente tem que pensar como empresa, entendeu? Então, se você, por exemplo, vê uma promoção, né, no Home Depot ou no Lowe's, você pode comprar a quantidade para você baratear o custo da sua empresa, né? Em vez de você comprar frascos de Clorox, por exemplo, você pode comprar o galão. Você pode ver empresas, né, com produtos químicos profissionais, se elas têm como te fornecer. Geralmente eles só fornecem para quem já tem uma empresa aberta, já tem um certo nome no mercado, mas você tem outras que também podem oferecer um valor melhor, né? E você conseguiu utilizar o custo dos produtos muito, muito mais fácil e falar que não ter que ir ao mercado toda hora, né? Para comprar esses produtos. Entendi. Então tem que ter pensamento mesmo de empresa. E já com o pensamento de empresa, como que você fazia com relação a helper? Vamos lá, eu quero colocar um helper junto comigo. E aí, você adicionava o valor dele, deixava o mesmo, ou só simplesmente dividiu quando você ia ganhar? Por exemplo, uma limpeza standard, que você ganhava US$ 120. Como você fazia? Olha, no grupo de brasileiros, independente a, da sua estimativa, você ia pagar aquele valor fixo para o helper. Vamos dizer que se fosse US$ 30 a hora, desculpa, a casa, eu pagava 40. Eu pagava US$ 40 por casa. Então, assim, depende muito do tipo de casa. Se for uma coisa muito mais trabalhosa, eu aumentava. Mas se não fosse, era US$ 40 por casa e geralmente ali durava uma hora e meia de helper. E eu cobrava 2 pessoas para o cliente, ou por hora. Quando você cobra com a ideia de por hora, por exemplo, eu vou gastar aqui, se a hora do meu estado é US$ 10, eu já fiz minhas contas, eu demoraria 2 horas na casa, com o help eu vou demorar 1 hora, então dá no mesmo. Entendeu? Você Entendi. só corta por 2 o tempo, mas você vai acabar compensando né, no decorrer do dia. Saquei. E o helper geralmente você pagava metade do que você ganhava? Você dava 50% para Não, ele. não. Não, não. É um valor fixo. Eu pagava 30, depois passou para 40, né? Porque foi meio que o custo de vida aumentando. Se fosse uma deep cleaning, que eu ganhava, vamos dizer, 180, aí eu pagava 60. Eu sempre dava algo a mais, apesar de não ser. Eu trabalhava na mesma proporção do helper. E então eu dava uma quantidade maior, mas nunca era igual a minha, né? Porque o dono do schedule sempre tem que ganhar mais. Por mais que chorem aí, ai, trabalhei muito e não ganhei. E você está pagando por você não querer ter a dor de cabeça de ser um dono do schedule. Então não espere que o dono da empresa vai te pagar a mesma coisa que ele ganha. Entendeu? Se você quer ganhar igual a ele, você sofre igual a ele. Agora, cabe também ao dono do schedule ser justo, né? Uhum. E claro, Pagar justo existem pessoas pela também, dificuldade e pelo trabalho da casa. sim, que existem pessoas também que devem explorar, né? Devem pagar bem pouco, Muito. mas Tem gente que não tem o bom senso, né? Se você ganhou tanto numa casa, você não precisa ter, sei lá, 100% de lucro. Você pode dividir um pouco desse lucro com o helper, que ele vai continuar trabalhando com você e o trabalho vai continuar bom, né? Vai fluir e tudo. Mas tem gente que pensa só em tirar ali o lucro da limpeza e não pensa a longo prazo, né? O que aquele helper pode significar
para você, pode ser um ajudante, pode ter um time que você ganha porcentagem com isso, então você tem que pensar, né, em tudo isso. Ou às vezes, você falou que às vezes em 2 horas que você faria a casa, você faz em uma. Só que às vezes você paga para ele 30%, não 50%. Então você pode adicionar até mais uma casa, acho, não sei, e ganhar mais, recuperar o que você pagou para ele e ganhar mais ainda. Sim, tem casa que às vezes é casa antiga que você ganha praticamente o que o helper ganha. Porque, por exemplo, tem casa do começo que eu cobrava US$ 80, que eram casas rápidas. Se eu estava com helper para adiantar o dia, eu acabava ganhando praticamente a mesma coisa que o helper. Só que em outra casa maior, que eu cobrava já 150, 160, aí o lucro maior era meu. Então, tem umas casas que a porcentagem vai ainda ficar mais ainda igualitária. Entendi. E acho que também é o segredo para você poder crescer, né, no house cleaning, você É, construir e ter a ajuda de helper. Às vezes a pessoa fala, eu ganho, sei lá, US$ 2.000, para ela chegar até os, sei lá, 5, não sei, 5, 4, é um exemplo só, precisa ter helper. é uma escadinha. Você sozinha consegue ter sucesso, né? Consegue ganhar seu dinheiro. Se você seguir todo o processo certinho, você consegue de boa. Mas, como eu sempre digo, vai chegar numa hora, né, que o limite financeiro vai chegar ali, porque a sua hora, né, o seu tempo é um só. Então, se você não tem outras pessoas trabalhando para você ou com você, é muito difícil você ultrapassar aquele limite. Então, você pode escolher chegar ali e parar. Ou você pode escolher também começar a aumentar e gerenciar essas equipes e no futuro somente gerenciar e não botar a mão na massa, né, como cleaner. Isso. Ou até mesmo, não tão a parte financeira, mas a parte física, né? Você ficar com um schedule inteiro limpando sozinho, isso daí, ó, no fim do dia deve pegar. Pega, pega bastante. E assim, grande maioria não está totalmente acostumada com esse tipo de serviço, né? Então é uma coisa que cansa. Até para você gerenciar uma vez ou outra e não ficar tão ali focado na limpeza em si, né? Se faltar funcionário, faltar help, e você tiver aqui, ótimo, você já sabe como é que faz, você vai. Mas você, ao mesmo tempo, tentar se desvincular da empresa é muito bom, né? Principalmente para venda ou para gerenciamento de equipes, né? Você consegue ter uma ideia muito melhor, né? Você consegue pegar a visão muito melhor do negócio e não só de você ser um profissional ali de limpeza. Você já pega a ideia do negócio de limpeza. Então teria como, por exemplo, você falou que você tem como ser o dono do schedule, pegar uma helper, uma ajudante para estar ali junto com você. Mas tem como você chegar ao ponto de você não precisar mais ir limpar aquela casa e colocar, por exemplo, 2 helpers para limpar e você ganha porcentagem. Tem como isso acontecer ou não? Com certeza, tem várias opções, tem várias alternativas se você quiser diminuir um pouco da sua carga de trabalho braçal, né? Você pode ter times trabalhando para você, que você paga por casa, ou você pode ter pessoas que trabalham por porcentagem, entendeu? Olha, você pega isso daqui, esses clientes, você é responsável por eles, eu só quero, sei lá, 30% do lucro. Eu sei quanto vai dar, eu quero 30% do lucro. Como eu já fiz quando eu estava muito atolada, eu fiz para não perder o cliente e gente que estava precisando realmente trabalhar com isso. Então, eu passava, né, pegava 20%, às vezes nem era isso, era mais para não deixar o cliente na mão, e eu passava para gente que estava, né, que era helper, né, que gostaria de começar o negócio. Então, eu passava por uma porcentagem. Então, tem muito isso, é um bom começo, entendeu? Para quem é helper, você ganha um pouco a mais com porcentagem e você já vai lidando ali mais presencialmente com o cliente. Tem um cara que eu conheci, para você ter noção, ele tinha a schedule na Flórida e schedule na Califórnia. Então, ele ficava controlando, né, 4 schedules em estados diferentes. Meu Deus, e Flórida aqui, Califórnia é lá no Japão, né? É outro lado. Exatamente. Ele pegava
Ó, era tanta, também tem uns contras, né, gente? Porque era tanta reclamação de cliente que porque ele deixava totalmente nas mãos, né, de outros, era tanta reclamação de cliente que ele só viajava de avião de madrugada praticamente, para conseguir durante o dia responder todas as mensagens. Então tem várias, né, o céu é o limite para a limpeza. Se você tem esse perfil, se você gostar realmente do negócio, não tem limite. Você pode ter 4, 5 schedules, pode vender, pode dar por porcentagem, pode ter 1, 2, 3, 4, 5 times. Isso vai depender muito da sua personalidade, da sua força de vontade ali em querer administrar o tamanho da sua empresa. Sim, e às vezes a pessoa pensa que não tem mais espaço para todo mundo, mas eu acho que cabe mais uns 5.000 schedules, sei lá, cabe muita coisa ainda lá, Se né? uma pessoa tem mais de um schedule, é porque tá faltando, né, gente aí para gerenciar esses schedules. Então, suprir, exatamente, para suprir. E vamos lá, você disse que você pode colocar helper, você pode colocar gente para trabalhar para você. E chega uma hora, por exemplo, até mesmo como dono do schedule, indo lá trabalhando, você tem que pagar imposto. Como que funciona isso? Você também coloca no cálculo de precificação? Como que funciona? Então, o tax é importante, sim, né? Você tem que colocar, o tax é sempre descontado do lucro da empresa. Então, você tem que pensar, né, dependendo da porcentagem ali do seu estado e da taxa federal também, você tem que pensar que além de todos os gastos que você vai ter aquela porcentagem 10, 15, 20% do tax. Então, não deixa passar nada, porque no final vai fazer diferença. Então, tudo isso que a gente falou, estacionamento, tax, procura saber qual é a taxa do seu estado de taxa, né? De porcentagem, tem a federal também. Então, você precisa ter isso tudo em mente na hora de colocar o preço para o cliente. Não pode ser simplesmente, eu vou demorar aqui 3 horas, então eu vou cobrar tanto, acabou. Não. Você tem que pensar em tudo isso na hora da precificação. E vai depender muito de cada caso. Cada caso é um caso. Não tem como dar um específico aqui, tanto porque são situações diferentes. Dá para fazer, acho que também um podcast, chamar uma contadora e explicar um pouco sobre essa parte de imposto, né? Exatamente. Tem uma live que eu fiz com a Camila, né, do Brasusa, que ela ajudou bastante, muitas dúvidas sobre imposto de renda dos Estados Unidos, o que serve como recibo, o que não serve, né, o que a gente deve guardar, onde a gente deve focar. Então, tudo isso vocês deem uma olhadinha no YouTube que está lá e vai ser bastante útil para você. Beleza, então. Então, eu acredito que a gente cobriu toda a parte de precificação, deu para dar uma ideia legal. Infelizmente, eu acho que muita gente ficava esperando uma resposta pronta. Ela vai me falar que é $100 para um quarto, $200 para outro. E, infelizmente, não tem essa resposta pronta. Mas o que eu gostaria de resumir aqui é que você precisa analisar no global quanto você vai gastar naquela casa e pensar. Calma aí que fugiu. E pensar que você pode ter, né? Você tem que trabalhar acima do prejuízo. Se você já chegou ali, por exemplo, $60, eu não perco mais nada. O que você for agregando ali de valor, seja pelo seu serviço, seja pela seu marketing, seja pela qualidade do seu serviço, aí é lucro para você, é uma marca da sua empresa, entendeu? Aí já é com você, mas você não pode ter prejuízo na cotação. Isso mesmo. Então, é basicamente isso. Esse foi o final. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários que a gente responde. E eu acho que esclarece um pouco mais essa parte de precificação. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Esse é o podcast número 4. Meu nome é Fernando. E meu nome é Thelma. Muito bem, com um delay aí. O nome dela é Thelma, gente. E é isso aí. Até mais.